E aí, galera, tudo beleza? Prontos para mais uma aula de geografia comigo, professora Fernanda? Nessa aula a gente vai trabalhar a classificação do relevo brasileiro. Vocês já sabem, né, que o relevo brasileiro ele é composto por planaltos, planícies, depressões, porém, essa classificação ela foi variada ao longo do tempo, né? Eu coloquei na tela para vocês 3 geógrafos muito importantes que estudaram o relevo brasileiro e cada um deles classificou o relevo de uma forma específica, né, de acordo com o entendimento deles, né? Então, Haroldo de Azevedo classificou o relevo brasileiro de uma forma, o Aziz Nasib Absaber também classificou de uma outra forma, levando em conta outras características, né? E o Jurandir Ross também, que é a classificação mais recente, a mais usual do nosso relevo brasileiro, tá bom? E aí ele também levou em consideração outros critérios para classificar o relevo brasileiro. É muito importante que vocês saibam disso, porque às vezes na prova de vocês, que vocês vão estar prestando um concurso, um vestibular ou um Enem, vai cair sobre relevo brasileiro e aí vocês precisam saber de acordo com quem, né? De acordo com qual geógrafo que aquela prova, aquele mapa está sendo utilizado, aquela classificação de relevo. É de acordo com Aziz Absaber? É de acordo com Jurandir Ross? É de acordo com Haroldo de Azevedo? E aí você precisa saber isso, identificar para saber como que eles classificaram o relevo, tá bom? Então, olha só. Começando aí pela classificação do Haroldo de Azevedo, que é a mais antiga, por volta ali da década de 40. A classificação do relevo brasileiro, de acordo com Haroldo de Azevedo, levou em consideração o que ele se baseou, né? No nível altimétrico do relevo. O que é nível altimétrico? Basicamente, ele levou em consideração a altitude dos lugares, tá bom? O que é altitude? É a distância, a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Tá bom? Então, quanto mais alto, mais verticalmente falando, né, em relação ao nível do mar, maior é a altitude. E aí o Haroldo de Azevedo, ele utilizou isso como critério para classificar o relevo brasileiro. Então, ele considerou apenas 2 unidades de relevo, planícies e planaltos, como vocês podem ver aí no mapa, né? Ele classificou 3 planícies e 4 planaltos, foram ao todo 7 unidades de relevo. E o que para ele considerou como sendo uma planície? Tá aí na tela, né? Superfícies planas abaixo de 200 metros de altitude. E planalto, superfícies planas acima de 200 metros de altitude. Então, a única coisa que ele considerou é a altitude. As superfícies são planas, mas uma tem altitude abaixo de 200 metros, aí é uma planície, e as outras têm altitude acima de 200 metros, então, planalto. E aí, então, ele chegou a essas 7 unidades de relevo, 3 planícies e 4 planaltos, como vocês podem ver aí no mapa, tá bom? Na década de 50, veio a classificação, os estudos aí do geógrafo Aziz Nasib Absaber. O que o Aziz levou em consideração? Ele já não estudou mais a questão da altimetria, ele não levou em consideração o nível altimétrico, a altitude. O que ele levou em consideração para a classificação dele foi o processo geomorfológico. O que é isso? Ele olhou, ele analisou, estudou as áreas e viu qual área estava tendo um processo de desgaste maior e qual área estava tendo um processo de sedimentação maior. Então, aquelas que ele observou que o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão, ele classificou como planície. E o contrário, né, aquelas áreas que ele viu que o desgaste, que a erosão do terreno é maior do que a sedimentação, ele classificou como planalto. Considerando esse processo geomorfológico, ele chegou então a 10 unidades de relevo, que é o que vocês veem aí no mapa. Dessas 10 unidades de relevo, 3 são planícies e 7 são planaltos, tá bom? Então, ó, observem que Haroldo de Azevedo utilizou a altimetria, o nível altimétrico, a altitude para classificar o que é planície, o que é planalto. O Aziz Absaber já levou em consideração o processo geomorfológico, aonde sofre mais sedimentação ou aonde sofre mais erosão. Aí ele classificou planície e planaltos também. Já o Jurandir Ross, ele já veio da década de 90, e na década de 90 a gente já tinha uma tecnologia mais avançada.
E por conta disso, ele conseguiu fazer os seus estudos, né, relacionados ao relevo utilizando imagens aéreas, ou seja, ele conseguiu utilizar aí um pouco mais de tecnologia para fazer um estudo mais aprofundado. E dessa forma, ele considerou alguns processos para classificar o relevo brasileiro. Então, ele considerou o processo de formação do relevo, ele considerou a estrutura geológica, tá? Então, do que é formado aquele relevo, e ele também considerou o nível altimétrico, a altitude. Então, foram 3 coisas aí que ele levou em consideração para poder classificar o relevo. E aí, ele classificou o relevo não somente em planícies e planaltos, mas aí aparecem também as depressões, né? Então, o Jurandir Rossi classificou o relevo brasileiro em planícies, planaltos e depressões. A planície, o que ele considerou como uma planície? Tá aí na tela para vocês. Superfícies planas, com uma altitude baixa e que se formaram a partir do acúmulo de sedimentos, tá? Então é bem parecido aqui, ó, com o Aziz Absaber, né, que ele também considerou a planície como uma área de sedimentação, onde o processo de sedimentação é maior, né? Então a mesma coisa aqui, praticamente, o Jurandir Rossi classificou planície também. O planalto são áreas de médias e elevadas altitudes, superfícies irregulares e o processo de erosão é predominante, né? Então você percebe também que tem essa questão do processo de desgaste, da erosão ser maior, da mesma forma que o Aziz Absaber considerou, né? E também tem a questão da altitude. Então, ele juntou um pouquinho aqui do que o Haroldo de Azevedo considerou, né? Que é a questão da altitude para classificar o relevo. Chegou também aqui a juntar um pouquinho do que o Aziz Absaber considerou, que é o processo de sedimentação e erosão, né? E acrescentou a estrutura geológica do terreno. E aí a gente tem também as depressões, que são superfícies entre 100 e 500 metros de altitude, mais rebaixadas do que o seu entorno e foram formadas também por prolongados processos de erosão. Então, teve uma erosão muito grande naquela região, né? Uma erosão mais forte do que das outras, e essa erosão fez com que essa região ficasse mais baixa do que o seu entorno. E ali, então, se formou uma depressão, desde que ela tenha entre 100 e 500 metros de altitude, né? Então, é a forma aí de classificação do Jurandir Rossi. Aí, ó, a gente percebe no mapa dele que ele classificou, então, 28 unidades de relevo, sendo 6 planícies, 11 planaltos e 11 depressões, tá? Aí, é conforme eu falei com vocês, né? Dependendo da prova, o autor da prova, né, quem elaborou a prova, vai utilizar a classificação de um, de outro ou de outro. E aí você precisa saber que cada um classificou de uma forma, né? E entender como que eles classificaram, quais foram os critérios que eles utilizaram para classificar o relevo brasileiro, tá bom? Então é importantíssimo saber diferenciar a classificação desses 3 geógrafos, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder para vocês o mais breve possível. Obrigada, até a próxima aula!